Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 28 de março de 2022 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quarto domingo da Quaresma, quando o Evangelho proclamado nos contava a história do filho pródigo. Para minha reflexão, gostaria de falar sobre duas coisas. Primeiro, por que é que nós nos afastamos de Deus, como o filho pródigo que sai de casa? E segundo, por que é que nós voltamos para perto de Deus, como o filho que regressa para os braços do Pai? Bora refletir. A história do filho pródigo é a história que basicamente todos nós experimentamos algumas vezes em nossa vida, em menor ou maior proporção. É a história daqueles que nem sempre encontram vida junto de Deus. Parece contraditório? É claro que a nossa fé nos ensina, e Jesus é a grande referência para isso, que estar em Deus é estar na vida. Várias vezes ele usa essa expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem bebe da minha água não terá mais sede. Quem está comigo não terá fome. Eu vim dar vida em abundância. A presença de Deus no cristianismo sempre representa uma experiência de vitalidade. No entanto, como filho pródigo, em algumas circunstâncias da nossa história pessoal e especificamente da nossa história com Deus, parece que o sentido da presença de Deus, que o amor de Deus, que os caminhos de Deus perdem sentido. O que significa dizer que parece que não tem mais vida quando eu estou diante de Deus. E todos nós somos movidos por vida, desejamos vida, queremos alegria, queremos festa, queremos o amor, queremos a paz, queremos queremos estar agitados, borbulhantes, como um mar que é levado de um lado ao outro pelo vento numa tarde fresca de verão. Queremos nos sentir como as águas que se batem e debatem na festa da natureza. Em algumas circunstâncias, a nossa fé parece uma água parada. E quando isso acontece, então nós começamos a procurar outros lugares que possam fazer mais sentido para nós. Procuramos outras festas, outros pais que não o Pai do céu, outras casas que não a casa de Deus, outros banquetes que não aqueles que o Senhor nos preparou. De modo geral, nós nos afastamos de Deus porque nós queremos viver a vida. O que é meio óbvio numa perspectiva, porque até Deus nos criou para sermos viventes e para termos vida em abundância. Mas de outro lado, e esse é o grande nó da questão, e o curioso é que nem sempre a gente encontra essa experiência do viver quando a gente está próximo de Deus. E isso por diversas razões, mas das quais eu elenco, sobretudo, duas. A primeira é porque não faz sentido, ou Deus não faz sentido, ou ele perdeu o sentido para nós. Ou então é porque há uma espécie de marasmo, de tédio que nos impede, que não nos anima a buscá-lo. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, de que nós não vamos para longe de Deus necessariamente porque nós somos perversos, porque nós somos grandes pecadores, ou porque nós escolhemos deliberada e conscientemente o mal. Na verdade, escolher o mal assim com consciência, ele já é um fruto de uma consciência subjetiva, né, psicológica, esfacelada. Porque uma pessoa que ainda tem um mínimo de contato com o bem, com o bom senso, com as noções de justiça e de responsabilidade, uma certa sensibilidade humana, ela não escolhe o mal. Mas mesmo não escolhendo o mal, ela pode se afastar de Deus.
Então, por que é que a gente se afasta de Deus? A gente se afasta porque a gente deseja sedentamente, desesperadamente, viver. Quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, isso se manifesta na nossa agitação, na nossa impaciência com tudo aquilo que parece lerdo, demorado, parado. Até a escola, às vezes, para nós representa um pouco isso. Quando a gente é mais adolescente, jovem, se manifesta na ansiedade de ter que suportar certos ambientes, certas coisas, enquanto a gente queria mesmo estar na vida. E quando a gente é adulto, na urgência de viver. Porque a gente já sabe que não vai viver para sempre. E começa a bater um certo desespero de que eu não quero desperdiçar a minha vida, eu não quero viver como um morto, eu quero viver como um vivo. Eu quero viver intensamente. E nessa de querer viver intensamente, nós procuramos qualquer caminho. Nós vamos para vários lados, alguns bons, legítimos, não são problemáticos, mas outros, nossa, extremamente problemáticos, confusos, a gente se envolve em cada situação que, meu Deus do céu. Mas a gente faz isso porque a gente deseja vida. Junto com a experiência do pecar, do pecado, existe uma experiência do viver, do sentir-se vivo. Vários de nós, quando saímos da presença de Deus, se a gente olhar bem, foi por causa disso. Deus perdeu o sentido para nós e olhando pela janela de casa, para fora, parecia que lá tinha mais vida do que para dentro e a gente se foi. É muito comum que isso aconteça entre universitários, porque quando a gente vai para a faculdade, geralmente muita coisa muda ao mesmo tempo. Né? Muda o tipo de conversa, muda o ambiente, a gente sai da casa dos pais, às vezes a gente vai morar em outra cidade, longe de todo mundo, é começar uma vida meio do zero, desenvolver uma certa autonomia. Então, o período universitário é um período de muitas transformações, de muita liberdade, e com isso também um período em que a gente quer se sentir vivo. E daí a gente faz experiências, algumas bastante arriscadas, e outras que são não tão arriscadas assim, mas são fundamentais para a gente se libertar das amarras que vêm do nosso tempo de criança e etc. É bom que a gente seja autônomo, é bom que a gente saia de casa. Não precisa e não se deve ficar para sempre enfiado dentro de casa. A gente tem que ir embora alguma hora e fazer a nossa própria história. Bem, geralmente, alguns de nós nos perdemos, entre aspas aqui, perdemos por essa época. A gente se afasta dos velhos amigos, a gente se afasta da família e a gente se afasta de Deus. E é depois de um bom tempo que a gente vai reencontrar Deus com um pouco mais de sentido. Que daí a gente já experimentou outros banquetes, já participamos de outras festas, já fomos discípulos de outros mestres, já fomos abraçados pelo braço de outros pais, de outros senhores. O dinheiro, o sexo, a droga, os jogos de poder, os jogos de vaidade, e a lista é infinita de coisas nas quais a gente pode se envolver. Mas a gente começa a sentir falta daquele banquete que quando a gente era mais novo não fazia tanto sentido, mas agora parece que faz, que é o banquete da presença de Deus. O sentimento do amor de Nosso Senhor. E é por isso que a gente volta. Parece que Carl Jung, aquele grande psicólogo teórico da psicologia, ele diz que os arquétipos de Deus se despertam após os 30 anos. Do ponto de vista de uma teoria psicológica, é interessante, porque mostra que Deus, num dado momento, vai reaparecer na vida da gente. Geralmente é depois dos 30, segundo a referência dele, né? E depois, então, a gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que achar um lugar para Deus na vida da gente. Mesmo que seja, como por exemplo, quem escolhe pelo ateísmo, mas é uma opção. O que não dá é para não optar diante de Deus. Deus não é uma coisa que, diante da qual a gente pode permanecer neutro.
A gente tem que fazer uma escolha. Fico com ele, vou embora dele, recuso ele. O que eu não posso é fingir que não existe ali algo no meu coração que apele para Deus. Um, um apelo religioso forte, inclusive, que me inclina a pensar na possibilidade da existência dele e ver se o evangelho faz sentido e se Jesus é aquele mestre que eu quero seguir. Então, de alguma maneira, vai renascer no nosso coração o desejo de Deus em alguma hora e o coração, se não quiser Deus, pelo menos vai ter que se posicionar diante dele. A gente sai porque a gente não encontrou vida ou sentido. Mas a gente volta, e esse é o segundo ponto da minha reflexão, por duas razões. Ou porque um novo sentido começa, geralmente após os 30 anos, ou então porque nós experimentamos o abismo. E é sobre isso que eu queria falar aqui brevemente. Quando nós estamos em experiências de abismo, como por exemplo a morte, o sofrimento, o desemprego, o desespero, a doença, quando a gente está na borda de um buraco que parece que não tem fundo, junto com o abismo experimentamos a transcendência, a profundeza daquilo que vemos para baixo, a escuridão, é a mesma profundeza daquilo que nos joga para cima no clarão do amor de Deus. Muitas pessoas voltam para a igreja nessas horas. É uma separação do casamento, é um desespero no trabalho, é a morte de um amigo querido, é uma doença inesperada. Claro que não é Deus que põe essas coisas como castigo na vida da gente, né? Já passamos da fase de achar que Deus fica mandando castigo desse jeito, pelo amor. Isso é uma compreensão que não faz parte do cristianismo. Isso é um paganismo antigo e ultrapassado. O nosso Deus não castiga. Mas faz parte da experiência do viver humano, que é uma experiência limitada, experiência terrena. A gente não é anjo, a gente é feito de carne, que exista também o sofrimento. Então, em algumas circunstâncias, a gente vai passar pelo abismo. E quando chega no abismo, nós vislumbramos Deus. Pelo menos em perspectiva. Porque é a hora que a gente pensa, será que não é melhor eu voltar? Será que não é melhor eu pedir para ele, mestre, Senhor, dá-me pão, dá-me vida, dá-me alegria? Como o filho pródigo que já não tinha mais o que comer, já tinha gastado tudo, vivia mal, e pensa assim, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem pão, e vou dizer, pai, trata-me como a um dos teus empregados. Também nós, às vezes, voltamos, porque a gente tem fome. E a gente não volta nem pelo pai, a gente volta pelo pão. Pai, trata-me como um dos teus empregados. E quando a gente volta, o interessante é que a gente não acha só pão, a gente acha o Pai. E aí que é o curioso, que muitas pessoas que voltam para a igreja, elas vêm procurando N coisas, vêm procurando descanso, vêm procurando alívio, vêm procurando bem-estar, às vezes vêm procurando umas coisas meio sobrenaturais, malucas, assim. Enfim, vem com alguma razão que não é Deus. Mas quando chega lá, se encontra com Deus. Então, do ponto de vista prático, Deus usa qualquer caminho, qualquer busca, para poder nos buscar também. E por isso a gente deve deixar que qualquer pessoa se aproxime de Deus. Nunca colocar condições para se aproximar de Deus. As condições são para aqueles que querem se aprofundar e crescer na fé. Mas para quem quer se aproximar, não tem condição. O amor de Deus é incondicional. A santidade é mais exigente. E quem quiser viver à altura do Evangelho, quem quiser corresponder totalmente ao projeto de Jesus, terá várias exigências. E esse é o caminho do cristão. Mas para aqueles que estão no mundo, na vida, que ainda não aderiram a Jesus, esses precisam encontrar antes a misericórdia do que qualquer condição. E é isso que o Pai misericordioso faz. O filho não foi buscar o pai. O filho foi esperto, ele foi buscar a geladeira do pai, que ele tinha para oferecer. Mas o pai oferece mais do que a comida na geladeira, ele oferece o seu amor e faz festa e veste o filho com um traje novo
e dá ao filho uma chance de transformação total da vida, e não só a comida que lhe faltava. Qualquer pessoa pode se aproximar de Deus. E a gente deve se lembrar disso para nós e para os outros. Para nós, para que na hora que a gente estiver longe de Deus, a gente saiba que a gente pode voltar, que o Pai está esperando. Que Ele espera e quer fazer festa com a nossa volta. E para os outros, para que quando alguém passar pela nossa vida, procurando a Deus, para que a gente não seja pedra no caminho de Deus, na vida da pessoa, mas que a gente seja ponte. Venha a pessoa do jeito que vier, não importa. O amor é incondicional. Venha de qualquer jeito, mas venha. Nem que seja de modo interesseiro, como o filho pródigo, para buscar pão. Mas o Pai espera junto com o pão. Nós estamos começando mais uma semana. Como proposta para o seu exercício espiritual, procure voltar para Deus. Deus está à sua espera. O Pai está de braços abertos à porta, aguardando que você apareça no caminho. O tempo da Quaresma é um tempo de regresso, é um tempo de retorno. Deus quer que a gente volte a ficar com Ele, não como aquele Deus assustador da nossa infância, ou aquele Deus punitivo da nossa adolescência, ou Deus sem sentido da nossa juventude, mas um Deus vivo, Pai amoroso, cheio de misericórdia, altamente transformador, que potencializa nossas forças de vida e nos faz pessoas melhores para nós e para todos os outros. Deus nos aguarda. E você, já voltou para casa? Agora é tempo de conversão. Uma boa semana, que Deus te abençoe, bom regresso para a casa do Pai e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!